Olá, alunos! Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula hoje. Nossa aula hoje é sobre estratégias argumentativas. Como você pode argumentar dentro do desenvolvimento, aqueles dois parágrafos de desenvolvimento, que normalmente equivalem a 200, quando você junta a competência 3, equivale a 400 pontos. Então, é muito ponto, tá? Então, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para fazer uma boa argumentação? Antes de começarmos, a gente precisa relembrar o que é a tese, ok? A tese é a ideia que se defende, é aquela sua ideia, a ideia do redator, que eu tenho sobre o meu tema. Normalmente ela é um pouquinho polêmica, ela vai contradizer, porque você vai estar batendo de frente com o tema, ok? Que é uma problemática. Então você vai bater de frente com ela. E para que você defenda a sua tese, você precisa de argumentos. E aí onde vem a parte que a gente precisa entender. O que é o argumento? O argumento é o que eu uso para justificar, para convencer o meu leitor, que nesse caso é o corretor da redação. Como é que eu vou convencê-lo? Né? Eu preciso, então, criar estratégias dentro do meu argumento. Então, o argumento, ele é aquilo que eu uso para convencer o meu corretor de que a minha tese é a legal, é a correta, ela tá certa, ok? E cada argumento, ele deve responder a pergunta por quê? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou defendendo? Então, ele vai estar lá respondendo o porquê que eu defendo, o porquê da minha ideia. Eu trago aí um diagraminha, né, que todos esses quatro elementos eles estão totalmente ligados. O tema, a minha tese vai estar completamente ligada ao tema. Eu tenho que explicar o porquê que eu concordo, que eu acredito nessa tese, nessa minha ideia. E eu vou utilizar argumentos para responder, ok? Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro essa ideia, né? O tema que eu trouxe foi tabagismo no século XXI, problemas e consequências. E a partir daí eu criei uma tese. Qual seria essa tese, tá? Com o consumo liberado e de fácil acesso, é comum ver adolescentes mais jovens fumando, causando assim a dependência logo cedo. Ok, essa é minha ideia central sobre o tema. O porquê, né? Nós temos o porquê como é que eu vou defender? O porquê que eu vou defender essa minha tese? Eu tenho dois argumentos. Mesmo com a falta de propagandas e anúncios, não é difícil encontrar cigarros a vendas em bancas de revistas, bares, lojinhas, facilitando o consumo desta droga e despertando a curiosidade de quem nunca usou. Então, esse é o argumento 1. O argumento 2, né, que eu posso utilizar também, defendendo essa minha tese, é o aumento do consumo por jovens que ainda no início da adolescência entram na moda do narguilé, que é a porta de entrada para os cigarros e outras drogas ilícitas. Então são os dois argumentos que em cima disso eu estou respondendo o porquê que o consumo liberado e fácil é comum entre os jovens. Então eu estou respondendo o porquê. A partir desses dois argumentos, meu desenvolvimento não está pronto aí não. Não, de jeito nenhum. A partir desses dois argumentos, eu vou criar estratégias para comprovar cada um desses argumentos. Dentro de cada parágrafo, no caso, argumento 1, parágrafo 1 do D1, argumento 2, parágrafo 2 do D2, do desenvolvimento. Eu vou criar estratégias dentro de cada parágrafo para comprovar esta minha fala. É aí onde vem as estratégias. Qual a importância das estratégias? Então, o que são as estratégias?
São recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor. E quais as estratégias a gente pode usar? A gente tem em nossas mãos os exemplos, os dados estatísticos, as pesquisas, os fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, comprovações entre fatos, citações, comparações entre fatos, citações, épocas ou lugares distintos. Essas estratégias, elas foram recomendadas lá no Guia do Participante de 2014, tá? Então, isso é algo que é trazido pela própria banca do INEP, tá? Para vocês. Então, como é que a gente pode trazer isso para as nossas redações? Eu tenho o meu argumento e nesse argumento eu vou procurar a melhor estratégia para comprovar esse meu argumento. Eu tenho um exemplo bacana, um exemplo famoso, um exemplo conhecido. Eu tenho um dado estatístico, alguma pesquisa que foi feita por alguma instituição. Eu tenho fatos comprováveis. Gente, não é a história da minha vizinha, não, tá? São fatos que a gente pode comprovar, tá? Citações, cuidado com as citações clichês e batidas demais. Veja se de fato ela se encaixa com o tema, com a tese que você está desenvolvendo. Depoimentos de pessoas especializadas. Alusões históricas. Eu gosto muito das alusões, porque vocês podem fazer comparações com o passado e o presente. Isso é muito bom. Tá? E aí você, de fato, pode fazer essas comparações. Voltando um pouquinho para as alusões históricas, a gente pode trazer também questões filosóficas, tá? Que a gente pode trazer pensamentos, filósofos que podem comprovar esse seu argumento. Indo um pouco mais adiante, eu trouxe esse quadro, tá bem legal. Eu trouxe o seguinte: a gente tem que entender que o parágrafo do desenvolvimento não é só o argumento. O parágrafo do desenvolvimento, ele traz mais elementos. Vamos lá. Fundamentação da tese através de provas que fortaleçam a ideia expressa na introdução. É no desenvolvimento que o elaborador deve expor a sua capacidade de argumentação. O que é que tem no meu parágrafo do desenvolvimento? Ele vai ter meu argumento, tá? E o que é esse argumento? Ele é a ideia, que eu chamo de tópico frasal, né? A gente trabalha muito isso, o tópico frasal. Mas o fundamento, e o que é esse fundamento, Pró? Eu trabalho muito com vocês. Eu coloco exemplo, exemplificação, citação, mais a contextualização. Então, o argumento, ele sozinho, a sua ideia sozinha, eu posso chamar de senso comum, e isso não é bom. Então, evite o senso comum. E como é que você faz uma boa fundamentação, uma boa contextualização? É quando você faz leituras e pesquisas sobre o tema, sobre o argumento. Então, antes de sentar para escrever, você precisa pesquisar. E a partir daí, esse fundamento, você pode utilizar estratégias. Aí nós temos várias estratégias, que eu já citei algumas, né? Que anteriormente eu falei dos exemplos, dos dados, pesquisas e tal. Nós também temos outras, que dentro da argumentação você pode fazer a contra-argumentação, a relação de causa e consequência, a argumentação histórica filosófica, a exemplificação, os dados, a enumeração e trazer a argumentação de autoridade, né? Que são textos, falas de pessoas que estudam, filósofos, sociólogos, pesquisadores mesmos, biólogos, tal, pessoas da área que estudam esse tema. Para finalizar, eu trouxe para vocês como é que isso é avaliado no Enem, na competência número 2. E a competência número 2, ela pede compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Prosa é texto corrido, tá? Cuidado para não trocar com verso. Gente, quando ele fala isso, ele está pedindo que você desenvolva dentro de vários conceitos. No caso, ele quer que você traga argumentação consistente a partir de um repertório muito amplo,
sociocultural. E aí a gente bate muito no pé. Vocês precisam ler bastante, pesquisar bastante, ir para outras áreas do conhecimento para que vocês consigam trazer. Olhem o nível 5. Desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente. Então saiam do senso comum. Vão para repertórios, né? A partir de repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio dissertativo argumentativo, que é aquela estrutura que a gente já trabalha há muito tempo, principalmente sendo coeso e coerente, que aí é a competência número 4, mas vocês precisam estar sempre coeso e coerente, usando argumentos com ideias organizadas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham percebido a importância as estratégias argumentativas dentro do argumento, dentro do parágrafo do desenvolvimento, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Grande beijo!